Imagine por um instante que você pudesse enxergar além das palavras, além do que ela diz que sente, além do que ela demonstra na superfície. Porque no fundo, existe um processo silencioso acontecendo dentro da mente feminina. Um processo que guia decisões, desperta interesse, cria conexão ou simplesmente fecha todas as portas. A maioria dos homens acredita que mulheres escolhem alguém por causa do que ouvem, por causa de um elogio certo, de uma atitude grandiosa ou de um momento específico. Mas a realidade é diferente. O que realmente define tudo está acontecendo enquanto você nem percebe. É a forma como ela sente você. Não o que você oferece, não as promessas que faz, não a imagem que tenta transmitir, mas a sensação que você desperta no sistema emocional dela. É aí que mora o gatilho psicológico que quase ninguém vê, porque ele opera muito antes dela perceber conscientemente o motivo pelo qual está interessada. É curioso observar que uma mulher pode estar atraída por um homem sem conseguir explicar por quê. Ela pode dizer que foi o sorriso, a voz, o jeito dele falar, mas nada disso é o centro do processo. O que prende a atenção dela é o seu eixo, a firmeza invisível da sua identidade, a forma como você se posiciona diante do mundo e diante dela. Quando um homem não se desespera por aprovação, quando ele não tenta se encaixar para ser aceito, quando ele não busca se moldar para agradar, a mente feminina interpreta isso como força silenciosa. E esse tipo de força mexe com ela em um nível visceral, automático, ancestral. É como se você emitisse sinais que dizem: eu não dependo da sua validação para existir. E isso, ao contrário do que muitos pensam, não afasta, atrai. Porque uma mulher quer sentir que está diante de alguém que sabe quem é, alguém que não se desmonta por pressão, alguém que não entrega seu centro emocional nas mãos dela. Essa segurança masculina, vigilante, calma, sem arrogância, aciona um instinto muito profundo nela. Ela começa a observar seus gestos, suas reações, seus silêncios, e você pode nem perceber isso, mas cada pequena coisa está sendo registrada. Quando ela faz um comentário provocativo e você não se abala, ela sente algo. Quando você responde com leveza, sem entrar em disputas desnecessárias, ela sente algo. Quando você mostra que tem vida, propósito, ritmo próprio, que não depende da presença dela para se sentir completo, ela sente algo. E essas sensações se acumulam até formar interesse. Homens que tentam agradar demais, que demonstram carência, que se apressam para provar valor, acabam transmitindo a sensação oposta, a sensação de que precisam de aprovação. E a mente feminina se afasta quase de imediato. Não porque ela é fria ou arrogante, mas porque esse comportamento envia sinais de instabilidade emocional. E instabilidade cria insegurança. A segurança emocional masculina é como um porto calmo em meio ao caos. Não é agressividade, não é dominação, não é a força bruta. É direção, é clareza, é saber dizer não quando preciso, é saber se afastar quando algo não faz sentido, é saber manter o controle das próprias emoções sem permitir que pequenos desafios te desmontem. E o mais fascinante é que esse gatilho psicológico não depende de palavras. Você não ativa isso com declarações, frases prontas ou estratégias artificiais. Você ativa com postura, com energia, com a forma como se relaciona consigo mesmo. Pode observar algo curioso. Quando um homem é emocionalmente estável, ele não precisa falar muito. Sua presença já comunica algo. Ela percebe no tom da sua voz, no jeito que você olha, na maneira como se movimenta. A sensação que ela tem não é sobre você ser perfeito, mas sobre você ser inteiro. E quando esse gatilho ativa, ela começa a pensar em você de um jeito diferente. A mente dela volta para você quando está distraída. Ela começa a se perguntar quem você é. Começa a prestar atenção nas suas atitudes. Começa a se importar com suas ausências. E muitas vezes ela mesma não entende por que isso está acontecendo. Só sente. E o sentir domina. A partir daí, cada interação ganha um peso emocional maior. Quando você demonstra gentileza verdadeira, isso tem impacto. Quando você mostra vulnerabilidade com coragem e não com descontrole, isso cria conexão. Quando você mantém seu ritmo de vida, sem correr atrás de atenção, isso cria respeito. E a combinação de respeito com interesse
é um dos estados emocionais mais poderosos que uma mulher pode sentir por um homem. O ponto mais importante de tudo isso é que você não deve tentar forçar esse gatilho. Ele não funciona quando você tenta parecer alguém. Ele funciona quando você é alguém. Quando você vive sua vida com propósito. Quando você se valoriza de verdade e não apenas diz que se valoriza. Quando você se conhece, se respeita e mantém limites saudáveis. Isso faz com que ela olhe para você de uma maneira que talvez nunca tenha olhado antes, porque homens assim são extremamente raros. E existe um motivo para esse gatilho dominar tudo. Ele cria previsibilidade emocional e imprevisibilidade comportamental ao mesmo tempo. Ela sabe que você não vai perdê-la, mas não sabe até onde você vai para se manter fiel aos seus princípios. Ela sabe que você gosta dela, mas não sabe até que ponto isso influencia suas decisões. Esse equilíbrio entre segurança e mistério cria uma dinâmica forte, magnética, autêntica. Ele desperta uma curiosidade profunda, uma vontade de desvendar você. E quando isso acontece, ela simplesmente sente que precisa estar perto, sente que precisa descobrir mais, sente que esse homem talvez seja diferente dos outros. O gatilho psicológico feminino que ninguém percebe é exatamente esse, a reação ao homem que tem domínio de si mesmo. A mulher não deseja quem a coloca num pedestal, nem quem tenta conquistá-la a qualquer custo. Ela deseja quem tem firmeza, propósito e identidade. Quem vive sua vida com intensidade, mas sem perder o centro. Quem não joga, mas se posiciona. Quem não implora, mas escolhe. Quem não se perde em emoções, mas as entende. Quando você se torna esse tipo de homem, não por estratégia, mas por evolução, tudo muda. A forma como ela te olha muda. A maneira como ela te trata muda. A profundidade da relação muda, porque o interesse dela não é criado por palavras, e sim pela sua presença. Uma presença que transmite força silenciosa, tranquilidade emocional e autenticidade. O tipo de presença que não precisa ser explicada, apenas sentida.